Oi galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula para o nosso canal A Língua que Você Fala, um canal que vem descomplicando a língua portuguesa. A aula de hoje nós vamos falar sobre libertinagem. Manuel Carneiro de Souza Bandeira é o autor desse livro aqui, que pertence à primeira fase do modernismo. Bom, então aqui nós temos o nosso autor, né? Ele pertenceu à primeira fase do modernismo brasileiro, a chamada fase heróica, porque ele e os companheiros bateram de frente, né, com a burguesia brasileira e eles propuseram destruir a literatura passada, que era uma cópia da literatura europeia. Então aqui nós temos, né, Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Ele nasceu no Recife em 19 de abril de 1886. Mas, com 16 anos, ele mudou-se para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele fez o curso secundário. E logo após, ele ingressou no curso de arquitetura, né, da Escola Politécnica de São Paulo. E foi lá que ele conheceu os outros integrantes da primeira fase do modernismo, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Bom, o Manuel Bandeira, ele é conhecido, né, entre outros apelidos, como o olhar terno para o cotidiano. Ninguém melhor do que Manuel Bandeira para falar do cotidiano, para ver qualquer coisa simples do dia a dia e ter um olhar terno, um olhar poético, né? Ele foi, além de poeta, ele foi professor de literatura, crítico literário e crítico de arte. A poesia dele, ela tem uma coisa diferente, porque ela representava uma saída para o desconsolo que o poeta vivia, né? Quando ele estava no primeiro ano do curso da Escola Politécnica Paulista, ele se descobriu com tuberculose, e era uma doença que não tinha cura na época. Então, ele teve toda a sua poesia marcada por essa doença. Em 1904, ele descobre, então, estar, né, com essa doença. E em 1913, após ele passar por vários lugares no Brasil, várias cidades no Brasil consideradas com clima ótimo para quem era tuberculoso, aí ele resolveu se tratar na Suíça. E uma vez na Suíça, o médico dele deu o diagnóstico: você pode viver 5, 10, 15 anos. Quem poderá dizer? Ironicamente, né, a doença dele durou até 13 de outubro de 1968, que foi o ano da morte dele. Ele morreu com 82 anos após ter criado um novo rumo para a poesia brasileira. Em 1921, ele conheceu Mário de Andrade em São Paulo. E assim, ele colaborou com uma revista modernista chamada Clashon. Morando no Rio de Janeiro, a sua participação no movimento modernista da primeira fase foi muito pouca, muito à distância, né? Ele só participou mandando o poema O Sapo, que o Ronald de Carvalho resolveu ler, e isso aí criou o maior atrito com a burguesia paulistana. Em 1922, que foi a Semana da Arte Moderna, o Manuel Bandeira envia o poema Os Sapos, e o outro poeta amigo dele, Ronald de Carvalho, né, tumultuou o Teatro Municipal Paulista, porque a galera não gostou e reagiu com vaias e gritos. Agora que você já sabe um pouquinho da vida do Manuel Bandeira, nós vamos falar dessa obra dele, entre tantas outras que ele criou. O livro Libertinagem é um marco da literatura modernista,
Olha, Manuel Bandeira, ele já produzia antes do modernismo, mas esse livro, publicado em 1930, é que contém todas as características do modernismo, principalmente as duas peças-chave, que é destruição da literatura antiga e uso da linguagem coloquial, da fala bonita do brasileiro. Vamos começar pelo título. Libertinagem. O que essa palavra significa no dicionário? Licenciosidade de costumes, conduta de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais, a prática do libertino. Então, libertinagem é abusar da liberdade, fazendo coisas irresponsáveis. E ele fez, porque ele criou uma literatura totalmente diferente para a época. Nós estamos falando do início do século XX, e ele trouxe temas do cotidiano. As coisas do dia a dia, para a literatura antiga, eram consideradas feias para a poesia, não servia para a poesia, mas o Manuel Bandeira provou o contrário, tá? E aí, a partir dela, é que o poeta adere aos princípios do modernistas. Como eu disse, o Manuel Bandeira, ele produziu antes do modernismo. Ele conseguiu conciliar sua herança clássica, a literatura que se produzia antes do modernismo, antes do início do século XX, com a nova tradição, com a liberdade proposta pelos artistas de 22. Como ninguém, ele explorou cenas e imagens brasileiras. Bom, então, se libertinagem é uma liberdade, a prática do libertino, aquela pessoa que não segue regra, aí realmente eles não seguiram regra nenhuma em se tratando da literatura tradicional. O próprio Manuel Bandeira disse sobre o livro dele: Libertinagem contém poemas que foram escritos em 1924 a 1930. Os anos de maior força e calor do movimento modernista. Não admira, pois, que seja entre os meus livros o que está mais dentro da técnica e da estética modernista. E isso foi o próprio autor quem disse. Agora vamos falar dos temas. Quais os temas eu vou encontrar dentro do livro Libertinagem do Manuel Bandeira? Então nós temos lá, primeiro, a ameaça da doença, como eu já disse, a tuberculose foi a doença que marcou a vida dele, principalmente a vida poética. Então ele vai falar da morte e do medo que a gente tem da morte. Ele vai falar da paixão pela vida. Incrível, ele usou a morte para falar da nossa paixão pela vida. E aí nós vamos ver um dos poemas que está neste livro, que é chamado O Impossível Carinho. Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo, quero apenas contar-te a minha ternura. Ah, se em troca de tanta felicidade que me dás, eu te pudesse repor, eu soubesse repor no coração despedaçado as mais puras alegrias de tua infância. Vocês vão ver daqui a pouco que ele vai falar muito da infância também. Era uma maneira dele se refugiar da vida presente. Outro tema importante que nós vamos encontrar aqui na obra dele é reflexão sobre a vida. Ele escreveu vários poemas em que ele reflete e propõe ao leitor refletir também sobre a vida. Como exemplo, nós temos o poema Andorinha, que ele disse assim: Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste, passei a vida à toa. Bem, galera, não dá para refletir com isso? O que será que ele quis dizer, passar a vida à toa? Vamos pensar? Outra característica
característica da poética do Manuel Bandeira é registro do cotidiano. Ninguém melhor do que os modernistas para falar do cotidiano. Essa foi outra herança cultural que os modernistas trouxeram para a literatura brasileira até o nosso século XXI. Aqui eu trouxe para vocês o poema dele chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, em que o eu lírico disse assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigues de Freitas e morreu afogado. Olha, outra característica do modernismo que a gente percebe aqui dentro é, além do registro do cotidiano, vocês podem observar que eles vão abolir um pouco a pontuação. Os modernistas, eles quiseram abolir para eles, o que mais interessava era a língua do povo. E a língua do povo não estava nem um pouquinho preocupada com as regras gramaticais. Outra característica é o amor irrealizável. Os modernistas faziam oposição ao romantismo. Aqui no modernismo, aqui neste livro Libertinagem, o amor ele não se concretiza, né? E aí eu trouxe um exemplo, que é o poema Teresa, em que Manuel Bandeira ele faz uma crítica ao poema Teresa do poeta romântico Castro Alves. Vão lembrar? No romantismo, a mulher era linda, era branca, era pura, era inocente. Agora, vejam como os modernistas descreveram a mulher. Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. E aí? Tem alguma vez com a descrição da mulher romântica? Claro que não. A Teresa, tadinha, a cara dela parecia uma perna. Mais uma característica, memórias da infância, a saudade de uma infância idealizada. Manuel Bandeira vai falar muito da infância dele, era uma maneira dele fugir da realidade. A realidade dele era marcada pela doença, era indas e vindas a consultórios médicos de várias cidades do Brasil até ele parar na Suíça. Então ele vai fazer uma volta, uma fuga para a infância. Temos este poema aqui dentro do livro, Madrigal Tão Engraçadinho. Teresa, olha a Teresa de novo. Você é a coisa mais bonita que eu vi até hoje na minha vida. Inclusive o porquinho da Índia que me deram quando eu tinha 6 anos, né? Então, a volta à infância é uma fuga da realidade. Alguma coisa parecida com os poetas românticos? E eu tenho também outra característica, né, outro tema dos poemas de libertinagem é a própria poesia, que a gente chama de metalinguagem. O Manuel Bandeira também, como outros poetas, ele criou poemas para falar da própria poesia. Para ele, o fazer poético é isso aqui, ó, o último poema. Consequentemente, o último poema é o último poema que a gente encontra no livro Libertinagem. E ele disse assim, olha o que é fazer poema para o Manuel Bandeira. Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como soluço sem lágrimas,
que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama que se consome os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. O que ele quis dizer para a gente? O que é o fazer poético Manuel Bandeira? Fazer poemas para Manuel Bandeira, gente, é falar das coisas simples do dia a dia, sem as frescuras do romantismo e sem o luxo do barroco. Ele queria as coisas simples do dia a dia. Bem, como ele volta à sua infância, então outra característica é a evocação do passado. O Manuel Bandeira chama, ele clama desesperadamente o passado da sua vida, ele traz isso para dentro do poema, lembrando que é tudo por causa da doença que ele tinha. Então ele vai ter no poema dele as memórias da infância, né? Ele passou a infância, foi no Recife, a sua cidade natal, era um lugar bem especial para ele. As cenas de rua, as pessoas com quem ele conviveu, né? Tudo isso ele vai revivendo nos versos dos poemas. E também o português coloquial, a linguagem que a gente usa no dia a dia, a linguagem informal. Ninguém melhor do que ele para ter valorizado, né? E valorização da linguagem coloquial é uma das heranças da primeira fase do modernismo brasileiro para a nossa literatura. Bom, para ilustrar o tema Evocação do Passado, a gente encontra neste livro o poema Evocação do Recife. É um poema grande, portanto eu trouxe só um fragmento, que ele diz assim: Recife, não a Veneza americana, não a mar-estar dos amadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância, a Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: coelho sai, não sai. À distância, as vozes macias das meninas politonavam: roseira dá-me uma rosa, craveiro dá-me um botão. Então, nesse poema, nesse fragmento, assim como o resto do poema, ele vai descrevendo a Rua da União, que era uma rua que ele nasceu na cidade do Recife. E aí ele vai falar das pessoas também que ele conviveu. E por fim, nós temos o último tema, que é a morte como libertação. Assim como a volta à infância é uma libertação do tempo presente, Manuel Bandeira também ele vai colocar a morte como uma libertação. Alguma coisa parecida com os poetas românticos? Vamos lá. É um tema de destaque na obra do poeta. A descoberta de que a vida não tem finalidade é que permite aceitar a morte como libertação final da matéria. A primeira fase do modernismo, ela foi influenciada também pelos pré-modernistas. Assim como Augusto dos Anjos, né, Manuel Bandeira acreditava que a nossa vida, ela tinha fim e o nosso corpo é simplesmente uma matéria. Morreu, acabou. Não tem essa de ter uma alma que vai para o céu. Você morreu, os vermes vão comer o seu corpo. Simples assim. E para ilustrar esse tema, eu trouxe Poema de Finados, que é também encontrado mais no final deste livro. Amanhã, que é dia dos mortos, vai ao cemitério, vai, e procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai. Leva 3 rosas bem bonitas,
ajoelhe e reze uma oração, não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri, pois nada quero, nada espero, e em verdade estou morto ali. Então eu tenho aqui a morte como saída para a vida presente, e eu tenho aqui também as lembranças, porque a vida do Manuel Bandeira ela foi marcada pela morte de todos os seus familiares. Então agora vamos lá, nós falamos dos temas, né, dos poemas que nós encontramos em Libertinagem. Agora nós vamos falar das características. Como que são os poemas que eu encontro dentro deste livro? Então vamos lá. Todos os poemas, eles são recriação poética de cenas simples e banais, né, do cotidiano, através de uma linguagem simples também. E também eu vou encontrar muito o uso de verso livre. O que é o verso livre? É aquele verso que não tem a métrica, ele não tem uma medida. Cada verso no poema vai ter um tamanho diferente. Os modernistas, eles trouxeram isso também para a literatura brasileira, o uso de verso livre, tão abominado pelos poetas parnasianos. Olha o exemplo desse poema. E mais uma vez aparece o bichinho de estimação do autor, que era um porquinho da Índia. E ele fala assim: quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor no coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, mais uma vez, nós temos o porquinho, o animal de estimação, e ele vai comparar este animal de estimação com a primeira namorada que ele teve. E vocês podem observar aqui, ó, nenhum dos versos tem o mesmo número de sílabas poéticas. Então, eu chamo isso de verso livre. E por fim, eu trouxe mais um fragmento do poema Evocação do Recife. Ele é o maior poema que eu encontro dentro do livro Libertinagem. E para provar para vocês que Manuel Bandeira soube como ninguém falar das coisas banais do dia a dia com a linguagem simples do povo brasileiro, ele diz assim no poema, ó: a vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Então, nós chegamos ao final de Libertinagem e o Manuel Bandeira deixa essa lição para a gente. A literatura, ela existe se ela for falada na língua errada do povo, na língua certa do povo. Porque, como disse Manuel Bandeira, o povo é que fala gostoso o português do Brasil. Se você está lendo literatura brasileira da atualidade com uma linguagem mais fácil, pode ter certeza, quem trouxe para ela, para a literatura, foi Manuel Bandeira e os outros autores da primeira fase do modernismo. Ok? Ficamos assim. Tchau, fiquem com Deus, espero que tenham gostado.